E aí, nação concurseira, como é que nós estamos? Todo mundo bonito? Cruzes? Então, bora! Vamos estudar! Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, vamos então para os 50 fatos de concurso. Parte 1. E lembrando, esse vídeo deu um grande trabalho, tá dividido em duas partes. Deixa agora então o teu joinha aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, te inscreve e te liga. Aqui embaixo tem a lista VIP. Você pode se inscrever e receber materiais, dicas exclusivas. Então vai lá, dá o joinha no vídeo, te inscreve e bora para os 50 fatos. E aí, galera, também em mais um vídeo nós vamos falar hoje sobre os 50 fatos de concurso. Por que fazer concurso público? Necessidade ou vocação? Não tem uma terceira escolha. Concurso público é verdade? Eles chamam mesmo? Sim, eles chamam mesmo. O que acontece é que em alguns concursos municipais de cidades pequenas, a gente tem registrado, sobretudo nos últimos anos, um monte de maracutaia. E isso não é nada legal. Mas concurso público com banca grande, conhecida, fique sossegado porque vai dar certo e eles realmente chamam as vagas que eles anunciam. Se eu fui aprovado, eu posso não ser chamado? Sim. Se você foi aprovado, você pode não ser chamado. Porque você tem que entender que uma coisa é você ser aprovado dentro das vagas anunciadas. A outra coisa é você ser aprovado, porém não dentro das vagas anunciadas. Um concurso normalmente anuncia vagas para início imediato. Essas são as vagas. E cadastro reserva. Cadastro reserva é conveniência da administração. Se ela precisar, ela vai ter quem chamar. Mas ela não é obrigada a chamar. Essa é a diferença entre o direito subjetivo e a expectativa de direito. São duas teorias. Eu tenho até um vídeo, vou colocar na descrição aqui, que eu explico mais sobre isso. As cotas para negros funcionam mesmo? Sim, elas funcionam. De fato, o que acontece é que você concorre com os demais que estão nessa modalidade de cotas para pretos e pardos. Você concorre com eles. E caso não logre a aprovação nesta concorrência, você parte para concorrer com os demais candidatos, com a livre concorrência. O que vem acontecendo cada vez mais frequente é que essa cota de negros está alcançando médias tão grandes, às vezes maiores do que a livre concorrência. Quanto tempo eu tenho que estudar até ser aprovado? Isso é muito relativo. Isso depende do concurso e depende de você, do seu nível de preparação para aquele concurso e do quanto você é íntimo das matérias cobradas por aquele certame. Quais são as principais bancas? As principais bancas são CESP, FGV, FCC, ESAF e CES-Gran-Rio. A VUNESP também são as principais bancas, são as bancas mais conhecidas para a grande maioria dos concursos. Qual a banca mais detestada? A banca mais detestada, sem sombra de dúvidas, é a CESP e, em segundo lugar, a ESAF. Qual a banca mais amada? Não existe uma banca mais amada, de fato. Não adianta, porque o objetivo da banca mesmo é eliminar o máximo de pessoas possível. Então não tem a banca mais amada. Posso te dizer que normalmente os professores, os coachings, os preparadores preferem a CESP, assim como eu também prefiro a CESP, porque ela privilegia, no geral, mais aquele que estudou, em detrimento àquele que tem só uma boa memória, que só decora. Inclusive, cada vez mais, os concursos exigem menos de você uma super memória. Eles querem que você tenha capacidade de raciocinar. Vale a pena chutar? Depende. Normalmente não vale a pena chutar para aquele tipo de prova, como o CESP, que uma certa anula uma errada. Mas não vale a pena chutar se você deixou poucas questões em branco. Porque essas provas, CESP, costumam ter um equilíbrio. Você pode pegar, entrar no site da CESP, baixar 5 provas aleatórias e olhar. Ela vai ter um equilíbrio entre certo e errado, justamente para evitar que um louco marque tudo certo e seja aprovado, ou marque tudo errado e seja aprovado. Então, vale a pena chutar mesmo numa prova que uma certa anula uma errada? Depende do número de questões que você fez e depende da certeza que você tem ao marcar.
cada banca é diferente de você fazer a reflexão em relação a isso. Mas no geral, se você souber chutar, vale a pena sim. Mas você precisa saber chutar e antes disso saber fazer prova, que são coisas bem diferentes. Tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre isso, vou deixar também aqui embaixo na descrição. Qual a pior matéria para se aprender? A pior matéria para se aprender definitivamente é aquela matéria que você tinha trauma ou que você tem trauma da escola, do colégio ou mesmo da faculdade. Normalmente, as matérias que mais derrubam são português e matemática em concursos de ensino médio. De nível superior, quando é um concurso específico, por exemplo, para quem é administrador, economista, psicólogo, advogado, o que mata é justamente aquela matéria que a pessoa tinha trauma na faculdade. Essas são as matérias mais difíceis. Todo concurso tem estabilidade? Depende. Concurso para cargo público, você terá uma estabilidade. Concurso para emprego público, você não terá uma estabilidade. O que é um cargo público ou um detentor de cargo público? É aquele que trabalha sob um regime estatutário. É um estatuto próprio que trata das condições da relação de trabalho entre aquele indivíduo e o ente ao qual ele está vinculado, que é um emprego público. Emprego público é quando você é regido pela consolidação das leis do trabalho, pelo regime seletista, pela CLT. Não existe demissão em cargo público? Errado. Existe sim a demissão em cargo público. Claro, um pouco mais complexo, né? Porque demissão é uma espécie de penalidade. Então você vai passar por um processo administrativo disciplinar e como punição você poderia ter uma advertência, uma suspensão, mas pode também ter uma demissão. Existe demissão para emprego público? Obviamente existe. Emprego público, lembrando, é aquele cara que é seletista, tem a carteira de trabalho preenchida ali e pode receber uma demissão, como a exemplo que aconteceria dentro do regime, dentro de qualquer setor da iniciativa privada, né? Sem nenhuma distinção. Como funciona a demissão de cargo público? Eu adiantei um pouquinho a resposta já, mas então, você vai primeiro sofrer um processo administrativo disciplinar. Esse processo será julgado e dentro desse processo você pode ser punido com a demissão. Mas não é só nesse caso, porque esse cara é se você faz merda. Se você faz merda, um processo. Tem uma outra possibilidade, que é se a administração dá sem dinheiro. Ela pode demitir você. Ela vai sempre seguir a ordem dos que têm mais tempo de casa para os que têm menos, dos que têm menos tempo de casa para os que têm mais tempo de casa. Mas a emenda 19 de 98 deu ainda a possibilidade da administração de demitir você se você não passar na sua avaliação periódica, porque é preciso que você comprove uma eficiência, né? E justamente esse é o princípio da eficiência de 98. Então são essas possibilidades de você ser demitido de um cargo público. Ou você fez merda, ou então a administração está sem dinheiro e precisa enxugar a máquina, ou então você não passou num exame, na sua avaliação periódica. Dá para entrar em um cargo e subir para outro sem concurso público? Não. Você não pode entrar num cargo e subir para outro sem concurso público. Nós temos uma regra que vai dizer, cara, cargos, você entra, assume um cargo a partir de concurso público. O que pode acontecer é você assumir um CC, né? Um cargo em comissão. Você pode assumir um cargo em comissão que é sempre uma função de diretoria, de chefia, mas não precisa nem ser concursado para isso. Você pode assumir ainda uma função de confiança e aí precisa ser concursado estável para isso. Mas a regra é, você não muda de cargo. Você pode mudar de nível, entrar nível 1, nível 2, nível 3, isso pode acontecer. Alguns concursos internos podem acontecer ainda, né? Treinamentos internos, você vai ter muito isso em banco, a pessoa que entra como um técnico bancário, um escriturário, um TB e se torna com o tempo um gerente de contas. Mas a regra é, você não muda de cargo. Todo funcionário público tem regime próprio de previdência? Não. Nem todo o funcionário público tem regime
próprio de previdência. Claro, né? Os empregados públicos não terão mesmo, porque são CLT. Mas e os detentores de cargo público? Esses também não, nem todos. Porque para ter regime próprio, você imagina que alguns municípios são tão pequenos, com uma receita tão pequena e com tão poucos funcionários públicos que não tem justificativa para que eles tenham o regime próprio. Nesse caso, eles terão o regime geral. Ele fará uso do regime geral de previdência social. Qual a melhor estratégia de estudo? Anota bem isso, porque cada vez mais está pulando gente falando bobagem aí na web. Não existe a melhor estratégia de estudo. Por quê? Porque depende de cada pessoa. Cada pessoa tem uma realidade de horário, uma realidade de base, uma realidade de deficiência. Então depende, né? Qual que é a melhor estratégia de estudo? A melhor estratégia para um engenheiro estudar estatística é diferente da estratégia para um bacharel em direito estudar estatística. Porque o engenheiro tem uma profunda base de cálculo e o formado em direito não. Então depende de quem você é, da sua formação, da sua base, do seu concurso e do tempo que você tem para realizar a prova. Qual é a estratégia de estudo que normalmente funciona? Aquela que respeita o teu corpo, os teus limites e as tuas condições. Como estudar? Essa pergunta ela é muito complexa, mas eu posso simplificar ela, a grosso modo, te dizendo o seguinte: a melhor forma de estudar é estudar pouco e todo o dia. Aula dada é aula estudada no mesmo dia. Essa, em via de regra, é a melhor estratégia. Qual a parte ruim de ser um concursado? Eu vou destacar algumas partes ruins de ser concursado. O ruim de ser concursado, primeiro, é que assim, você vai trabalhar aonde a administração acha que você deve trabalhar. Se você passou no concurso na sua cidade, não quer dizer que daqui a 1 ano ou 2 a administração não pode mandar você para o outro lado do país, porque ela de fato pode fazer isso. Outra coisa que eu destaco é que não há uma mudança de cargo. Você muda de nível, mas não muda de cargo. É diferente de uma empresa privada que você pode, em teoria, porque na prática não é assim, você pode entrar como um assistente e chegar a ser diretor, vice-presidente, em teoria poderia. Isso não vai acontecer numa empresa pública, a não ser que você tenha bons conhecidos políticos para conseguir cargos de confiança, funções de confiança. Normalmente a presidência dessas empresas públicas, das sociedades de economia mista, como Banco do Brasil, Petrobras, são indicadas pelo presidente da República. Como é que funciona o sistema de correção da CESP? O sistema de correção da CESP funciona normalmente com uma certa anulando uma errada. Então, você tem certo e errado para marcar. Se você errar uma, essa que você errou vai anular uma que você tenha eventualmente acertado. As que são deixadas em branco na CESP não são computadas. A CESP trabalha com um conceito multidisciplinar, ou seja, em uma questão de português, ela pode cobrar de você um conhecimento de legislação. Numa questão de lógica, cobrar a legislação e por aí vai. Ela pode cobrar dentro de uma matéria outras matérias. Esse é o grande pulo do gato da CESP. Ela não costuma, não quer dizer que não faça, mas não costuma cobrar tanto decoreba. Ela quer saber se você consegue raciocinar em cima das questões. Como funciona o sistema de correção da ESAF? Normalmente a ESAF vai colocar um percentual mínimo que você precisa acertar por disciplina. E normalmente vai ser alguma coisa em volta de 40%. Se você acertar menos que isso, você automaticamente está desclassificado. Como funciona o sistema de correção da FCC? Normalmente, uma questão que você acerta vale 1 ponto. Às vezes, a FCC separa entre específicas e básicas, dando mais pontuação para as específicas. Mas, normalmente, cada questão vale 1 ponto e se você errar, não anula uma certa. Normalmente, a FCC
vai trabalhar, via de regra, com 5 possibilidades, com A, B, C, D e E. O que, se você for parar para pensar, tem bem mais possibilidades de você errar uma questão assim do que uma questão certa e errada. Mas pelo menos se você errar, não vai anular uma certa. Qual o melhor curso preparatório? Essa pergunta eu recebo